Olá, graça, paz e saúde. Estamos começando mais uma reunião de oração na Igreja Metodista Central em Cachoeiro de Itapemirim. Como o nosso primeiro ato, vamos orar ao Senhor. Pai, na tua presença nos encontramos agradecidos por este privilégio. Agradecidos porque o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Senhor, porque os teus anjos têm acampado ao nosso redor e nos livrado de perigos de males. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, por tua palavra, por tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor é e faz a nosso favor. Agora quero confessar as nossas faltas cometidas por pensamentos, palavras, por obras, por omissão, e pedir ao Pai que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado, para que possamos andar de acordo com a tua vontade, andar honrando ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hino 120 do Inário Evangélico é o hino que vamos entoar neste momento, que tem o título Um Hino ao Senhor. As grotas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu, as estrelas brilhantes, dos mares, o grande fragor, e as brisas entoam ridentes, um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Nosso momento de gratidão a Deus pela vida dos aniversariantes. Dia 1º, Dorvina Duarte. Dia 3, Paulo Ney Lima. Dia 5, Romildo Lousada Bernardo. Parabéns a você que citamos o seu nome e a você que participa da nossa reunião de oração e aniversariou também esta semana. Parabéns para você. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, o dom da vida é um dom exclusivo do Senhor. E gosto da expressão do salmista dizendo que o Senhor nos criou de modo assombrosamente maravilhoso. Louvado seja o teu nome, porque concedeu aos aniversariantes mais um ano em suas vidas. Obrigado porque, mesmo em meio às lutas de cada dia, o Senhor esteve com os teus anjos acampados ao redor deles e delas e livraram, ó Pai, livraram-os de perigos e de males. Continue abençoando os aniversariantes, juntamente com seus familiares, que no novo ano que está iniciando em suas vidas, vivam na tua presença e a maravilhosa graça do Senhor sustente as suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo,
nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, veste, abrigo e pão. Vamos continuar refletindo sobre o alfabeto da vida cristã. Hoje, a letra H. Em 1 Crônicas 29, versículos 10 e 11, a palavra diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos e todas. A palavra honra é que vamos refletir. As pessoas estão sempre procurando honra para si. Atualmente, ou recentemente, tivemos aí a Copa do Mundo de Futebol, técnicos, atletas, países, todos correndo atrás de honra, de fama e de prêmios. No dia a dia, o ser humano corre atrás de ser honrado no trabalho, na escola, na faculdade, na família e até na igreja, infelizmente. Provérbios 25, 27 diz: procurar a própria honra não é honra. Davi, em 1 Crônicas 29, destaca que do Senhor Deus é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque ele criou todas as coisas, tudo pertence a ele. Apocalipse 4:11 diz: então a ele devemos honrar e a seu Filho unigênito, a quem ele conferiu a honra quando no batismo de Jesus o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17:5. Paulo diz em Filipenses 2:9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 17, Paulo declara: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. 2 Pedro 1,17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós, cristãos e cristãs, devemos viver não em procura de honra, mas devemos viver honrando a nosso Deus e Pai e seu Filho Jesus Cristo. Malaquias 1,16 diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Jesus diz em Mateus 15:8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar ao Senhor, ao nosso Deus e Salvador, é louvá-lo com os lábios, pregar, ensinar, mas acima de tudo ter o nosso coração ligado a Ele e praticar os seus ensinos. Nosso testemunho coerente e permanente é a maneira correta de honrarmos ao Senhor e o seu Filho Jesus Cristo. Honrar pai e mãe, como ensina o próprio Deus, através de Moisés em Êxodo 20, e repetido o ensinamento por Paulo em Efésios 2. É uma maneira de honrarmos ao Senhor, sermos mordomos fiéis, cuidando de forma responsável de tudo que Ele criou e colocou à nossa disposição,
é honrar ao Senhor. Salomão nos ensina em Provérbios 3, versículo 9, que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assumamos o compromisso de honrarmos ao Senhor sempre na nossa caminhada aqui na face da terra. Outra palavra com H que queria refletir é a palavra humildade. Para honrarmos ao Senhor, devemos ser humildes, assim como foi Jesus e nos deu exemplo para seguirmos. Em João 13, de 12 a 15, Jesus deu o exemplo de lavar os pés dos discípulos, mostrando a sua humildade. O apóstolo Paulo nos fala em Filipenses 2, 5 a 8, a respeito do exemplo de humildade de Jesus que devemos seguir. Não somos melhor do que ninguém, somos todos iguais perante Deus. Por isso, não podemos viver humilhando o nosso semelhante, mas vivermos em humildade, dispostos a lavar os pés do nosso semelhante, ou seja, estendendo as mãos para ele. Jesus disse em Mateus 5,3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 18,4: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Lucas 14,11: O que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Devemos nos humilhar na presença do Senhor. Tiago 4,10 diz: Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vivamos honrando ao Senhor e sendo humilde na presença dele e no relacionamento com o nosso semelhante. Vamos orar. Coloque diante do Senhor o nome de pessoas que você deseja que oremos a seu favor. Pai, nós te rendemos graças pelo privilégio de poder parar na tua presença para orar, para cantar, para ler e refletir na tua palavra. Ajuda-nos pelo teu Santo Espírito a vivermos não procurando honra para nós, mas vivemos honrando ao Senhor e o teu Filho Jesus Cristo, porque é o único que merece receber a nossa honra, a nossa adoração. Ajuda-nos também a viver em humildade, assim como Jesus nos deu o exemplo. Agora coloco diante do Senhor a vida das pessoas que tiveram seus nomes apresentados a Ti. Visite cada uma delas, Pai. O Senhor conhece cada uma pelo nome, conhece as suas necessidades, por isso visite cada uma delas com a Tua graça salvadora, com a Tua graça curadora, com a Tua graça santificadora, com a Tua graça libertadora. Continue abençoando, Pai, a Tua igreja na face da terra, que ela faça diferença. Abençoe os governantes que busquem ao Senhor com humildade, para que consigam governar com humildade, governar com respeito, com honestidade, pensando no bem da população. Que os países onde estão em conflitos, ó Pai, que o Senhor possa tocar nos governantes para que busquem com sinceridade a paz. Nós oramos pedindo a Tua bênção para todos aqueles que participam da nossa reunião de oração. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.